Seja bem-vindo, meu nome é Nobre Júnior e hoje estamos aqui no Boletim do Apocalipse, do seu portal de notícias Gospel Prime. Inédito em sua história, Israel caminha para terceiras eleições em menos de um ano. Nem Netanyahu nem Gantz conseguiram se unir para formar um governo em Israel, o que vai desencadear em uma nova rodada eleitoral. E você pode se perguntar, e eu com isso? Muito bem, todos sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, que os acontecimentos mais importantes no final do livro do Apocalipse acontecem naquela região de Israel e próximo a Israel. E o que muitos dizem, e a grande verdade é o seguinte: Israel é o relógio de Deus. Saber o que acontece por lá nos prepara para saber o que acontecerá no restante do mundo. Deixando isso claro, vamos entender como é que funcionam as eleições em Israel. Nós temos 120 congressistas que são eleitos através de eleições diretas pela população e depois é feita uma segunda eleição. Essa segunda eleição é a eleição interna feita entre os deputados, os congressistas eleitos ali em Israel. E o deputado que tiver, o congressista que tiver 61 votos, se torna o primeiro-ministro. A grande dificuldade de se formar um governo é muito clara, porque nem Benjamin Netanyahu nem Benny Gantz conseguem formar o governo. Benjamin Netanyahu tem 55 deputados que o apoiam. Benny Gantz, mais ou menos ali 44, 45. Outro líder partidário russo, Avigdor Lieberman, tem 8 votos e poderia decidir em favor de Benjamin Netanyahu, porém ele não o faz, porque o Benjamin Netanyahu apoia os partidos ultra-ortodoxos. Enquanto isso, Israel se enfraquece internacionalmente, porque nenhum líder mundial vai apoiar Israel enquanto o primeiro-ministro não for definido. Benjamin Netanyahu está como primeiro-ministro de uma forma temporária, mas ele não está eleito ainda como primeiro-ministro. Os inimigos de Israel, como o Irã, se mostram cada vez mais fortes naquela região da Síria, enfrentando ali, podendo atacar Israel, principalmente com a saída das tropas dos Estados Unidos no norte da Síria, ali onde ficava a região do povo curdo, o Kurdistão da Síria. Questão econômica: a União Europeia ameaça boicotar produtos produzidos em Israel na zona de conflito entre Israel e o povo palestino, aquelas regiões que o Benjamin Netanyahu está tentando anexar para Israel. Outra coisa que está acontecendo: a Turquia fez um acordo agora com a Líbia, onde eles querem dividir uma ampla região ali do mar Mediterrâneo. Isso pode causar conflitos entre Turquia, Egito, Chipre, Israel e Grécia. Esses fatores, que acontecem em frentes distintas, mas não são mera coincidência, mostram que Israel está sim cada vez mais fragilizado, principalmente em suas relações internacionais, e que a resolução desse problema deve ser solucionada o mais rápido possível, pois as consequências para a nação podem ser irreversíveis. Estamos de olho e qualquer novidade nós voltaremos aqui com mais um boletim do Apocalipse. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Apocalipse em Foco.